Pinduca, É. você começou a treinar com 14 anos, com 16 você já começou a ser um usuário de esteroide, com 18 você já era um cara grande. Com 18 anos, vamos lá, eu comecei com 14 anos, tinha 24 de braço, quando eu tinha 18 anos já tinha 46. Caramba, já era um cara grande. E já fazia 120 de supino série. Você, nessa época, resolveu fazer educação física ou você foi fazer educação física um pouco mais velho? Não, foi mais velho. Por quê? Porque com 16 anos eu virei instrutor de musculação. Eu fiz os cursos da federação da época, o André ele era um dos dirigentes da federação, né? E então eu fiz os cursos nos finais de semana, me interessava muito pela musculação, então o André me chamou para dar aula e me ensinou a dar aula. Então, a partir de então, eu comecei a viver da musculação. Eu trabalhei em várias academias, eu trabalhei no Clube Hebraica, no Fit Center, e eu sou um dos primeiros personal trainers do Brasil. Eu me considero o 5º personal trainer do Brasil. E o primeiro é o Alberto Cittadini. O Cittadini foi para a Califórnia, fez o curso de personal trainer na Gold's Gym, com o Luiz Otávio lá na época, veio para o Brasil com o título e falou, gente, lá nos Estados Unidos a coisa mudou, a academia não tem mais professor, quem quer um professor contrata o personal. E nós começamos então a aplicar isso lá na Training Club. Professor, explica pra galera quem foi Luiz Otávio de Freitas. Eu acho que muitas pessoas não sabem de quem a gente está falando e da grandiosidade que foi esse cara. Luiz Otávio de Freitas foi um atleta brasileiro que teve a coragem, né, depois de ter sido campeão paulista, campeão de levantamento básico, o recorde dele de supino ficou 20 anos lá sem ser batido. Então era um cara que amava o esporte. Como ele já tinha vivido nos Estados Unidos, foi atleta de natação lá na universidade, depois ele volta para o Brasil e se ingressa no culturismo. Após ganhar os títulos no Brasil, ele resolve então se profissionalizar. Mas antes disso, ele começa a disputar o campeonato mundial. Certo. Um pioneiro no campeonato mundial na categoria acima de 100 quilos, né? O Luiz Otávio no passado e no presente, aquela foto de azul é ele hoje. Lá na academia dele, em Hermosa Beach. Ele tem uma academia. Tem uma academia. Ele foi antes do Wilson pro Mundial? Foi antes do Wilson. Então, assim, ó, o Luiz foi para 4 mundiais. Ele foi em 84, ele foi em 86, ele foi em 87 e ele ganhou em 88. 87 foi o doping. Não, 87 que ele ganha. 86 foi o doping. Ele caiu no doping. Ele foi 84, 85, 86 e 87. E ele de 14º lugar foi ser campeão depois de 4 anos, na Espanha, que são aquelas fotos da esquerda ali, com medalha e troféu embaixo Aumenta dele. aí, Maurício, por favor. E Luiz Otávio de Freitas acabou tornando-se o primeiro brasileiro a competir no Mister Olímpia. Exato, porque nessa época, os campeões mundiais, eles ganhavam direito e a vaga para o Olímpia. Se profissionalizavam, então ganhava a vaga para o Olímpia do ano seguinte. 88, então, ele vai lá e compete. Alguém se recorda qual foi a colocação dele? Ele ficou... Assim, 20º. ele ficou em penúltimo, 19º. 19º, não foi 20º? Quantas vezes ele competiu somente essa vez? No Olímpia só. No Olímpia só uma vez. Aí o que aconteceu? Depois desse fracasso no Olímpia, o Luiz, então, tentou continuar o trabalho para ganhar campeonatos profissionais e classificar de novo para o Olímpia. Só que naquela época, isso aqui é legal, ele morou na Califórnia, ele treinou na Gold's Gym, ele está na fita da batalha, a primeira Battle of Olympia ele está lá. Então o parceiro dele foi Mike Christian, o treinador dele era o Lee Haney quando ele era amador. Quando ele se tornou profissional, o Lee Haney disse para ele, agora você é meu concorrente, eu não vou te treinar mais. Vixe. Aí quem começou a treinar ele foi o Tom Platz. Então ele começou a fazer um treino do Tom Platz na época. E o Luiz tentando, então, ganhar um campeonato profissional para se classificar para o Olímpia novamente, ele teve uma acromegalia na cabeça do húmero. Começou a ter muitas dores no treino. Veio para o Brasil, foi num médico famoso aqui nosso na época, fez uma cirurgia bem grande e muito invasiva naquela época, porque não tínhamos ainda laparoscopia. Não, falei besteira. Laparoscopia. Isso, laparoscopia. E aí ele
Ficou 3 meses para se recuperar da cirurgia, voltou a treinar, mas não deu certo. Porque o que acontece? Eu já falei isso publicamente. Naquela época, eles usavam o GRORM, que era o GH de hipófise de cadáveres. E o efeito colateral desse GH era muito maior, principalmente a acromegalia. Que a acromegalia é o engrossamento dos ossos. Enquanto você é jovem e tem as epífises abertas, o osso ele cresce no comprimento. Quando as epífises fecham, se você continuar usando o GH daquela forma, os ossos engrossam. Então imagina só, na sua articulação do ombro, você tem uma cabeça lisa do húmero e essa cabeça começa a criar pontas. Foi isso que aconteceu com o Luiz. E viabilizava a movimentação. Exatamente. Então, quando você fazia um movimento, a ponta ia lá e espremia a estrutura. Você chegou a usar esse GH, professor? Não, porque era muito caro e muito difícil de se conseguir. Principalmente aqui no Brasil, né? Principalmente no Brasil. Eu acho que o Arnold... $100 uma ampola. Nossa, Arnold deve ter usado. Arnold usou, separou os dentes dele. Tamanhos efeitos colaterais. Exatamente. Você pode ver que todos que usaram são acromegálicos. A mandíbula cresceu. Então, o Arnold tem a mandíbula muito grande. O Rich Gaspari tem a mandíbula muito grande. Eles têm também o frontal aqui no crânio muito grande. As sobrancelhas dele vêm para frente, assim. O olho fica mais fundo. Isso é acromegalia. A mão fica enorme. O Luiz Otávio, uma vez chegou no Brasil e mostrou pra gente, olha, eu tive com o Arnold, mostrou a foto com o Arnold, e o Arnold me deu esse anel de presente, que o Luiz gostava muito de anel e o Arnold também. E a mão do Luiz Otávio era do tamanho da mão do Arnold. Só que o Arnold um pouco mais alto que ele. O Luiz Otávio estava calçando 46. 46 ele estava calçando. Com quanto de altura? 46. 1,84 m por aí. Eu tenho esse peso mas ele não tinha os 46 antes do GH? Não tinha. O pé cresceu, as extremidades cresciam, o cotovelo cresce. Então, o GRORM, quem era acromegálico pra caramba era o Mr. Olímpia de 82, o Chris Dickerson. Chris Dickerson tinha bastante, os cotovelos eram enormes. Olha o que aquele cara era acromegálico. Ele era pequeno, então dava para ver bastante a acromegalia dele. Procurei, Maurício. Faleceu, inclusive, né? Recentemente. O Chris Dickerson era acromegálico. Ele era assim, ó. Então você... Parecia o Fred Flintstone. Fred Flintstone. E ele não era grande, então dava para ver que o osso dele realmente era acromegálico. Olha o cotovelo, dá para ver de longe. Nossa, olha as pontas do cotovelo dele. É que tem um rompimento ali também, né? Olha o queixo quadrado. O frontal aqui, a testa. O bíceps rompido também. Pega a última foto do lado da segunda linha. Olha o tamanho do queixo dele. O efeito desse GH era muito forte porque ele era humano. E os resultados no músculo também deviam ser muito bons. Muito bom. Fazia muita diferença. Mas quando conseguiram fazer o sintético, o GH sintético da Lilly, uma Trop, dominou o mundo. Esse eu cheguei a usar uma vez. Ele era 4 unidades por ampola e eu tomei 1 mês e meio e a diferença foi brutal. O meu metabolismo acelerou de uma forma que nunca mais eu consegui. Se eu não comesse, eu diminuía. Se eu não batesse as calorias do dia no off, eu acordava... Você perdia peso. No dia seguinte eu acordava mais leve. Era terrível.